TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu quero estar trazendo uma palavra, trazendo assim, um comentário bíblico, porque eu entendo que a palavra de Deus ela é para ser estudada e nós precisamos ter essa intimidade com a palavra do Senhor. E hoje eu quero estar aqui trazendo uma palavra do Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 41 ao versículo 44. Então, eu quero pedir a você que você já prepare aí todo o seu material, sua Bíblia, seu marca-texto, seu lápis, sua caneta, seu caderno, para que você possa ter esse tempo de reflexão da palavra do Senhor. Queridos, eu quero agradecer a você que tem nos seguido, você que tem nos acompanhado nas redes sociais, você que tem dado seu like lá no YouTube, você que tem usado o seu tempo para poder sentar e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho conversado com muitas pessoas que têm nos acompanhado nesse tempo e eu tenho visto que a palavra de Deus ela tem servido o seu propósito, tem feito o efeito que precisa fazer, que é transformação, é cuidado, é mudança de vida. É isso que o Senhor ele reserva para cada um de nós. Quantas pessoas que nesse momento talvez se acham autossuficientes, acham que já tem tudo. Mas, queridos, sem Cristo não dá. Talvez você tenha um bom carro, uma boa casa, um bom trabalho, uma boa família. Eu louvo a Deus por isso. E eu acredito que é Deus realmente abençoando você. Mas eu lembro que antes de me converter, muitas vezes eu sentia um vazio interior que nada preenchia. Não era o que eu tinha materialmente, não era o meu trabalho, não eram as pessoas que estavam ao meu redor, mas esse vazio interior que eu acredito que muitas pessoas ainda têm, é falta de Jesus. Queridos, somente em Cristo que nós estamos totalmente saciados. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. Então, queridos, nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra do Senhor. Nós temos que buscar em Cristo esse complemento, isso que nos completa. Então, a palavra de Deus está aqui hoje para que possa ser lida, ser ministrada sobre a sua vida e para que você possa degustar, se alimentar de uma palavra que vai alimentar a sua alma e fazer você alcançar aquilo que talvez você ainda não alcançou. Talvez paz interior, talvez uma boa noite de sono. Eu não sei o que falta na sua vida, mas eu tenho certeza que o nosso Deus, o nosso Senhor é aquele que pode nos transformar, mudar a nossa história. Então vamos ler. Você já separou aí sua Bíblia? Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao versículo 44. É uma história muito conhecida, é a história da viúva pobre. A palavra do Senhor diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava,
mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Interessante. Quando nós paramos para refletir sobre essa passagem, eu fico assim pensando, né? Jesus ali sentado, né, talvez em frente à caixa de ofertas, e ele observando, né, as pessoas que vinham, talvez uma fila, né, que vinha, cada um depositava ali o seu valor, e ele observando, né, todo aquele movimento, enquanto que os ricos davam muito dinheiro e ali outros, né, davam pouco, né? Então os ricos talvez, né, eles se sentiam, né, aquelas pessoas que estava dando melhor, né, estava de alguma forma sendo vista por todos, né? Enquanto que outros talvez sentiam-se até constrangidos, né? Por quê? Porque Jesus estava ali observando. Mas eu aprendo algumas lições com essa passagem, queridos. A primeira lição que eu aprendo é que Jesus ele não observa o valor, ele observa a atitude. Queridos, como é importante a nossa atitude com relação a Deus. E tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer como se fosse para o Senhor. Ou seja, o Senhor ele precisa estar ao nosso lado e tudo que nós fazemos, que seja um trabalho comum, que seja varrer uma casa, que possamos fazer como se fosse para Deus. E quando Jesus ele está ali sentado, observando, ele não está observando somente as atitudes humanas, porque nós somos assim. Nós queremos ser vistos. Nós queremos ser vistos. A verdade é essa. Todos nós queremos ser observados. Todos nós queremos estar numa situação de destaque. Isso é algo do ser humano, isso está dentro de nós. Mas Jesus, ele observava o coração, as intenções do coração. É isso que o Senhor nos observa. Então nós não somos avaliados por aquilo que fazemos visivelmente. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos, mas não é de coração. Fazemos para ser visto, fazemos para que sejamos elogiados, mas não é algo de coração. Mas Jesus naquele momento, ele via, né, aquelas pessoas, né, mais abastadas, ricas, colocando ali altos valores, talvez por orgulho ou aparência, não sei. Mas Jesus estava ali observando cada pessoa que chegava ali na caixa de coleta, na caixa da oferta. E eu aprendo o seguinte, que as nossas atitudes, queridos, elas são observadas pelo Senhor. As nossas atitudes, elas chamam a atenção do Senhor. Principalmente quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. Porque, como eu falei aqui, muitas vezes nós fazemos para sermos vistos, para sermos elogiados, mas o Senhor observa aquilo que nós fazemos no oculto, porque Ele está conosco em todo o tempo. A própria palavra de Deus fala que nós devemos fazer algo com uma mão, mas a outra não precisa observar, a outra não precisa ver. Então, o que nós precisamos hoje entender, né, que o Senhor tem nos observado. É o que eu aprendo com essa lição. Que o Senhor ele tem nos observado todo o tempo. Ele hoje, ele está vendo, né, não somente as suas atitudes, mas principalmente o seu coração. O porquê que hoje você ajuda, o porquê que hoje você faz, ou porquê que você não faz, ou porquê você não ajuda também. Ele observa cada um de nós. Ele não tira os olhos da nossa vida, da nossa história. Pelo contrário, hoje o Senhor ele está numa posição que ele vê todo acontecimento do mundo. Ele vê a história de todas as pessoas. Ele pode hoje, né, ao mesmo tempo, ele está ajudando uma pessoa aqui no Brasil e ao mesmo tempo ajudando uma pessoa lá no Japão, lá em um outro local do mundo. Esse é o nosso Deus.
Ele está nos observando. E a primeira reflexão que eu faço com você no dia de hoje, o que o Senhor tem observado do teu coração? Como é que está o seu coração no dia de hoje? Quais têm sido as intenções do seu coração? E nós precisamos fazer essa autoavaliação de nós mesmos. Será que o meu coração, como é que ele está? Será que ele está sujo, com tantos pensamentos ruins, tantas coisas ruins? Será que o que eu faço hoje é porque eu preciso fazer para ter algo de alguém? Ou será que eu faço por amor, porque eu amo o que eu faço? Ontem eu estava com um grupo de adolescentes, numa célula, e eu conversava com eles sobre isso. A diferença, né, quando nós fazemos algo por uma imposição, por uma obrigação, e quando nós fazemos algo por amor. É totalmente diferente. Queridos, quando nós fazemos o que nós amamos, independente do que seja, talvez uma profissão, eu falei com eles com relação a uma profissão, talvez uma profissão que ninguém se importa, ou uma profissão que aos olhos humanos não daria um retorno financeiro dentro de uma expectativa de crescimento financeiro, mas quando você faz aquilo que você ama, você pode ter certeza que você vai ter um retorno. Você tem retorno, porque você vai fazer bem feito, porque você vai se destacar naquilo que você faz. É diferente. É diferente. Então Deus, ele sonda o nosso coração. Queridos, eu aprendo aqui também que a viúva, ela dá tão pouco, mas o pouco que ela dá era tudo. Vamos voltar lá no versículo 44. Olha o que diz aqui. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo que possuía para viver. Interessante que pensando, né, sobre se dar tudo que possuía para viver. Eu entendo, né, eu não sei quantos anos essa viúva tinha, não sei quantos anos ainda ela tinha de vida, mas o que ela deu não era suficiente para ela se manter o resto da sua vida. Mas a Bíblia aqui fala que ela deu tudo o que tinha para viver. E isso me chama a atenção, por quê? Porque, queridos, esse tudo aqui, ele não era somente essas moedas. Eu acredito que essa mulher, ela já tinha dado a sua vida a Jesus. Porque o tudo para Deus seria dar hoje a vida. Jesus aqui, ele não está olhando por dinheiro, não é dinheiro que o Senhor Jesus está olhando. Não é algo monetário, não é isso. Mas Jesus está olhando o coração, a atitude, tanto daqueles que davam muito como aqueles que davam pouco. Jesus olhava o coração de cada pessoa. E assim também Ele faz hoje, nos dias de hoje. O Senhor, Ele olha as intenções do nosso coração. E eu entendo que aquela mulher, ela tinha dado toda a sua vida para Jesus. E eu te pergunto hoje, queridos, você tem entregue a sua vida a Jesus? Você tem doado a sua vida a Jesus? Não estou falando de dinheiro. Eu acredito que esse contexto da viúva é muito mais do que um valor monetário. É muito mais do que dinheiro. Claro que nós encontramos aqui atitudes, né? Nós valorizamos essa mulher pela atitude que ela teve. Porém, eu entendo que aquela mulher já tinha entregue a sua vida a Jesus. Então, queridos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não há limites. Essa é a verdade. Não há limite para o reino de Deus, não há limite para o Senhor. Nós não estamos mais presos a coisas materiais. Os nossos valores são muito mais superiores, porque agora os nossos valores, eles são do reino de Deus. Então nós não estamos mais presos a dinheiro, nós não estamos presos a bens materiais, não. Nosso coração hoje, ele está enraizado nas promessas do Senhor. E eu quero te perguntar, como é que está o seu coração no dia de hoje? Você realmente é essa pessoa que consegue viver essa intensidade que essa mulher que deu
tudo que possuía, né? Porque o dar tudo que possuía, ela deu algo que para ela, talvez para nós teríamos muito valor. Mas para aquela mulher, queridos, o importante era agradar a Deus. O importante para aquela mulher era fazer com que o Senhor venha a ser glorificado. E dar tudo, queridos, é dar o seu melhor, o seu tempo, dar a sua voz, o seu trabalho. E eu te pergunto no dia de hoje, o que falta você dar a Deus no dia de hoje? O que você hoje, né, tem limitado na presença do Senhor? Porque o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer é um agir sobrenatural na sua vida. Então, queridos, o valor ele não está na quantia, mas o quanto aquilo representava para aquela mulher, ou aquilo que representa para a nossa vida. Não é a quantia, não é valor, não é um deu pouco, outro deu muito. Não, não é isso. Entenda isso. Que aqui é muito mais do que valor. A Bíblia fala que Davi, ele diz que ele não daria a Deus algo que não lhe custasse nada. Tem que ter um preço para Deus. Tem que ter um preço de sacrifício para o Senhor. E, queridos, como isso faz bem, é você poder dar o melhor. Não é assim que você faz quando você recebe uma pessoa na sua casa, você quer dar o melhor. Você chama uma família para jantar com você quer dar o melhor. Você quer fazer o melhor. Queridos, com Deus também nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos hoje fazer o melhor para Ele. Eu não sei qual seria o seu melhor, porque cada um de nós já temos feito algo para o Senhor. Mas talvez você pode fazer mais. Talvez você pode fazer melhor do que você já faz. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso. Aqui eu aprendo, querido, sobre uma entrega verdadeira, porque isso se destaca, essa entrega dessa mulher. E interessante que Jesus chama, né, os seus discípulos e fala assim, ó, ela deu mais do que todos. Ela deu mais do que todos. Por quê? Porque o rico deu do que sobrava, mas aquela mulher deu tudo que ela tinha para viver. Queridos, o reino de Deus, ele valoriza a entrega total. O reino de Deus, queridos, ele valoriza quando você realmente se doa para que o nome do Senhor ele seja glorificado. É isso que o Senhor valoriza, quando Ele vê pessoas comprometidas com o seu reino. Porque nós estamos vivendo em um tempo onde que as pessoas não estão tendo muito compromisso, ela não tem muito tempo para Deus, porque as suas prioridades têm sido outras. Trabalho, casa, escola, tantas outras coisas. Até parece que nós seremos eternos aqui na Terra, porque essa é a aparência, é isso que está aparecendo nos dias de hoje, que as pessoas estão trabalhando para ficar eternamente aqui na Terra. Queridos, isso não é uma verdade. Isso aqui tudo passa. Não que você não tenha que conquistar, não que você não tenha que trabalhar, tem que estudar, claro que sim. Mas nós precisamos criar o tempo para Deus, para adorar, para agradecer por aquilo que Ele já tem feito. Porque quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele tem se manifestado de uma forma poderosa sobre as nossas vidas. Então, tenha esse tempo de ser grato ao Senhor, de estar na igreja, de falar, Senhor, eu estou aqui junto com a minha família, com aqueles que vão morar no céu. Vem estar na igreja, vem estar adorando ao Senhor junto com a sua família, agradecendo, louvando o nome do Senhor. Quantas qualidades nós podemos encontrar na vida dessa mulher. Essa mulher, ela era generosa, ela deu sem reservas, ela não tinha limitações para o Senhor. Nós encontramos nessa mulher o amor. Querido, a sua oferta era uma expressão de amor a Deus. Era uma expressão de amar a Deus, ela deu tudo. Essa mulher, ela dependia do Senhor, mostra dependência, ela confiava que Deus ia cuidar dela.
Queridos, quantas vezes nós estamos presos, né, a coisas materiais, a força do nosso braço. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia nos seus próprios braços. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Saber que é Ele que nos faz acordar pela manhã, faz com que nós venhamos levantarmos da nossa cama. É Ele, é Deus, queridos. Não é a sua, eu tenho saúde, eu faço. Sim, você tem saúde porque Deus tem te dado saúde. Então nós precisamos entender que a nossa dependência precisa ser do Senhor. Aquela mulher, queridos, ela era grata. Mesmo em escassez, ela era grata a ofertar o que tinha. Ela era grata ao Senhor. Gratidão. Queridos, como nós precisamos ser gratos a Deus. Talvez hoje você está longe dos caminhos do Senhor, talvez você está distante da casa do Pai, mas eu tenho certeza que Deus tem te abençoado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é abençoador. Ele é abençoador. Mas seja grato ao Senhor. Coloque no seu coração essa gratidão de poder, chegar lá na igreja e falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me abençoado. A atitude daquela mulher, queridos, ela foi mais do que dinheiro, ela foi uma entrega de vida. A atitude daquela mulher, queridos, ela nos desafia a viver o que aquela mulher estava vivendo, uma entrega total. Uma entrega total, sem limites. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz que viver para Cristo é morrer para si mesmo. Viver para Cristo é morrer para si mesmo. Então, eu quero te convidar a você hoje a entender isso, que o Evangelho, queridos, é nós fazermos esse sacrifício. Algumas pessoas falam: mas Cristo já fez o sacrifício. Sim, mas muitas vezes nós abrirmos mão daquilo que nos gera prazer, daquilo que nos traz um benefício por amor a Deus, é sacrifício. Sim, é sacrifício. É sacrifício por amar um Deus maravilhoso, um Deus que nos protege, um Deus que nos livra de todos os males, um Deus que não se aparta de nós um minuto. Então vale a pena. Vale a pena você tirar uma porção do seu dia para ler a palavra do Senhor, para ter um tempo de oração, para fazer o teu TSD, tempo a sós com Deus. Vale a pena. Querido, ser cristão é viver como mordomo fiel. Ou seja, entender que tudo aquilo que está em suas mãos não é seu, mas é do Senhor. Então eu não posso, ficar me gloriando por aquilo que eu tenho, não, porque não é meu, é do Senhor. A glória, a honra precisa ser dele. Claro que a alegria é nossa. Nós nos alegramos, de estarmos aqui vivendo as bênçãos que Deus tem separado para cada um de nós. Mas entenda, a glória, a honra precisa ser dele. E eu quero fazer essa reflexão no dia de hoje com você. Essa viúva, ela nos ensina que Deus, ele está buscando, não é valores financeiros, mas o Senhor, ele está buscando pessoas com corações entregues a Ele, pessoas com seus corações voltadas para Ele. Porque a verdadeira adoração, queridos, é quando a nossa vida se torna uma oferta viva. Quando a nossa vida realmente ela está no altar do Senhor. E eu te pergunto, o que você tem retido de Deus? O que você tem se apropriado como teu, sabendo que agora nós em Cristo somos só mordomos? Será que você tem retido o tempo, os seus dons? Será que você tem retido a sua vida? Porque aquela mulher, aquela viúva, ela
Entregou tudo. E hoje eu quero te levar a essa decisão, a confiar totalmente em Deus. Eu quero te levar a essa decisão de colocar toda a sua vida, entregar toda a sua vida no altar no dia de hoje e falar: Senhor, faça o que tu queres, me leve para onde o Senhor quiser, faça o que o Senhor quiser da minha vida. E eu quero dizer uma coisa para você: quando nós temos esse entendimento, isso nos traz muita paz, isso traz paz ao nosso coração. Quando nós sabemos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nós temos um Deus que é Ele que levanta reis, é Ele que tira reis. Nós temos um Deus que é Ele que abre portas, é Ele que fecha portas. Nós temos um Deus, queridos, que é Ele que tem o poder da vida e o poder da morte. Então, confia no nosso Senhor. Coloque as suas preocupações, coloque seus medos, coloque tudo aquilo que talvez está amargurando o seu coração nas mãos do Senhor e fala: Senhor, trata com a minha vida, me dê uma direção. Confia em Deus, porque Ele quer transformar a sua vida. Então, que nós possamos, no dia de hoje, aprendermos, com a viúva, que nós possamos aprender a história dessa mulher que entregou tudo ao Senhor, que nós possamos entender que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus pode mudar a minha história e a sua história. Eu quero orar por você no dia de hoje, você que está aí nos assistindo, pedir a você que possa estar compartilhando essa mensagem, e eu tenho certeza que essa palavra vai fazer com que muitas pessoas possam ter uma visão diferente dessa passagem da viúva, porque muitas vezes nós estamos aqui pensando somente em dinheiro, mas Deus, Ele quer tudo. Ele quer a sua vida. Ele quer o seu amor. Vamos orar? Senhor, quantas pessoas nesse momento, Deus, estão nos assistindo, não somente aqui no Brasil, mas também no exterior, ao redor do mundo. Pessoas, ó Deus, que precisavam ouvir essa palavra. E eu tenho certeza, Deus, que essa palavra, Deus, ó Deus, trará, ó Deus, uma visão diferente do que é se doar para Ti. E o que o Senhor, ó Deus, espera de cada um de nós. A Tua palavra nos ensina que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Então, Senhor, nós Te damos essa liberdade no dia de hoje. Sonda o nosso coração. Como Davi, que nós possamos perguntar: Senhor, vê se no meu coração há um caminho errado, um caminho mau, e que só possa, Deus, restaurar esse caminho para que possamos andar em santidade diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado pela Sua palavra. Que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Que o Senhor venha nos abençoar. Abençoa a nossa família, a nossa casa, os nossos negócios. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa Pão da Vida, retornando na próxima semana. Não deixe de compartilhar esse programa, nos siga lá nas redes sociais, compartilhe. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela vai transformar a sua vida. Um grande abraço, que Deus abençoe. Até a próxima semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.